Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham dhammam sangham namassami. Uma fundação importante. Bom, o budismo tem essa visão, digamos, faz parte, né, do conceito básico, né, do budismo é enxergar a realidade como ela é, né, de maneira clara. Para enxergar a realidade de maneira clara, é preciso ter uma mente imparcial, né, com relação ao que está sendo visto. Então, se o que prende as pessoas ao ciclo de nascimento e morte, ao samsara, é o apego pela existência, apego pelo mundo, né? Então, para que você consiga ter uma visão imparcial com relação ao mundo, é preciso desenvolver um certo desapego com relação ao mundo, né? Então, da mesma forma, né, qualquer assunto que você está investido naquilo, acaba fazendo com que a sua opinião fique distorcida, né? Fique difícil ter uma visão imparcial do assunto, né? Tem até coisas como é que chama esse negócio o efeito estufa, né? Como é que chama? O combustível fóssil, né? Se as pessoas estão investidas, né, em combustível fóssil, elas ganham dinheiro, ou a vida delas depende disso, né? Elas não estão muito dispostas a aceitar, né, de que combustível fóssil seja a causa do aquecimento global, etc. Da mesma forma, né, se a felicidade de uma pessoa vem do mundo, se o ponto de felicidade de uma pessoa é o ambiente, é o tipo de existência que ela vive, né? Ela toma deleite no mundo, né? Então é pouco provável que certas verdades com relação à existência vai ser difícil para essa pessoa aceitar certas coisas com relação à existência. Então existe essa premissa, né, de ensinar as pessoas a ter uma felicidade que vem de dentro de si mesmo. Uma felicidade que é independente do ambiente ao redor. Uma felicidade mais autossuficiente. Porque não só é uma maneira mais inteligente, né, de ter felicidade, uma maneira mais estável de ter felicidade. É uma felicidade mais qualificada, uma felicidade pacífica, uma felicidade que vem acompanhada de sabedoria, mas também é uma felicidade que gera a possibilidade de você enxergar a realidade como ela de fato é, porque aí você fica independente, né, do mundo ao redor. Você não está mais tão investido, né, no mundo. Você fica muito mais disposto a aceitar a realidade do mundo, uma vez que você não depende de que o mundo seja assim ou assado para que você seja feliz, né? Então, se você tiver que enxergar certas realidades com relação à impermanência do mundo, né, já não é tão difícil. Se tiver que enxergar certas realidades com relação ao sofrimento no mundo, né, já não é tão difícil, né? Já não é tão não há tanto conflito, a mente está muito mais disposta a aceitar a realidade se ela não depende, né, daquilo para ser feliz. Se ela é mais autossuficiente, né, então é bem mais fácil enxergar, né? Bem mais fácil aceitar a verdade da impermanência, por exemplo. A verdade do sofrimento, por exemplo. As coisas condicionadas inevitavelmente geram sofrimento. Se você se apega às coisas condicionadas, a fenômenos que não são estáveis, fenômenos que não são garantidos, fenômenos que são instáveis, então você vai sofrer.
e eles são impermanentes, não tem como suster aquilo, não importa quão bom seja o que você obteve, se é algo que depende, né, de um número infinito de fatores para que aquilo exista, né, então é inevitável que aquilo também vai se alterar, aquilo vai se transformar. Né? E as coisas boas não tem para onde se transformar, a não ser para o ruim. Né? Aquilo que é ruim se transforma em direção ao bom. Aquilo que é bom se transforma em direção ao ruim. Então, aquilo que você possui se transforma em direção a não mais possuir. Então, na medida que há apego às coisas que nós possuímos, então nós vamos sofrer, né? Porque elas vão se transformar. Elas vão deixar de ser como são, elas vão se separar de nós, etc. Mas se você não tem dependência disso para ser feliz, né? Sua felicidade não está baseada em posses físicas, não está baseada em situações exteriores. Né? A sua felicidade é algo que vem de dentro, né? É uma qualidade interior, é uma sabedoria interior, é um bem-estar interior, é uma harmonia interior. Né? Então, não é uma realidade tão difícil de enxergar, né? De aceitar. Né? A impermanência, a instabilidade, como é que chama isso em português? Como é insubstancial, né? As coisas do mundo, né? Os bens materiais, as situações, as pessoas, as amizades, o nosso próprio corpo físico, a mesma natureza, né? A mesma natureza que é algo tão bonito, tão agradável, também é extremamente impermanente, extremamente instável. Né? Em um minuto ela pode se transformar, virar um furacão, virar uma inundação, virar um incêndio, virar um terremoto. Né? Então é tudo muito instável, né? Não dá para, não é um bom local para você construir as suas fundações. Né? Uma boa fundação é construída interiormente, dentro do seu próprio coração, dentro da sua própria mente. Né? Dessa forma você obtém um bem-estar mais estável, não é totalmente estável, mas é mais estável. E esse bem-estar mais estável lhe dá a possibilidade, o fato de você estar removido, né? Seu interesse pessoal já não depende tanto, né? do mundo exterior, né? Faz com que você tenha menos dependência, né? É que nem, como é que fala isso? Você não está investido, né? Quando você não está investido em algo, é bem mais fácil enxergar de maneira equânime, de maneira honesta, aquele fenômeno. E você não está tão investido, né? Como eu disse, no mercado financeiro. Então você consegue enxergar de maneira muito mais clara, né? O que de fato é o mercado financeiro. Quando você não está muito investido num relacionamento, né? Você consegue enxergar de maneira mais clara o que é aquele relacionamento, né? Se é algo realmente saudável ou não. Quando a gente está investido em algo, é difícil para nós aceitar a verdade de algo, né? Por interesse pessoal, né? Um mecanismo de defesa do ego. Então, por interesse pessoal, a gente acaba recusando-se a enxergar a realidade, né? Então, é por isso, é uma das razões, né? Você pode olhar esse assunto de maneiras diferentes, né? Tem muitas formas diferentes de abordar o assunto, né? Mas essa é uma forma de abordar o assunto, né? Porque a necessidade, né, de cultivo mental, porque a necessidade de saúde mental, porque a necessidade de reclusão, porque a necessidade de renúncia, porque a necessidade de frugalidade, porque a necessidade de como é que chama isso em português? Desapego, porque tudo isso aponta em direção à autossuficiência, né? Você encontrar uma felicidade interior. Uma felicidade interior é mais excelente do que uma felicidade exterior. Uma felicidade interior é também mais estável e independente, né? Por ser independente, ela é mais estável. Ela não depende das demais pessoas, ela não depende do ambiente físico, ela não depende da situação.
é algo que você carrega consigo, onde quer que você vá. Se você mudar de cidade, a sua felicidade vai junto. Se você mudar de emprego, a sua felicidade vai junto. Se seus amigos mudarem, se a sua família... Não é só assim, as pessoas virem novas pessoas, né? Uma pessoa é agradável hoje, amanhã ela se torna uma pessoa dolorosa. Amanhã ela se transforma. As pessoas não são estáveis, né? Não dá para você contar com as pessoas para sua felicidade, né? As pessoas casam, elas já não, eu vou casar com essa pessoa, ela vai ser bacana desse jeito pro resto da vida. É justamente o que não acontece, né? As pessoas, em geral, como eu já te falei isso várias vezes, né? Em geral, né, o que eu tenho observado é as pessoas ficam piores, né? Poucas pessoas ficam melhor conforme elas envelhecem. Pouquíssimas pessoas ficam melhor. A maioria esmagadora das pessoas fica pior. Isso é uma realidade. Se não acreditam em mim, né, então olhem com atenção. Olhem com atenção. Olhem as pessoas mais velhas agora, né? Ver como elas são agora. Tentem imaginar como é que elas eram. Tentem descobrir, conversa com elas, né? Conversa com elas, conversa com os amigos dela, conversa com os parentes dela. Tentem descobrir como é que elas eram antes, né? Vê se elas ficaram melhor ou pior agora. Também observa as pessoas agora, que são jovens agora. Tenta projetar como é que as pessoas vão ser quando elas tiverem 50 anos, 60 anos. Como é que elas vão ser? Como é o processo, né? Conforme elas perderem beleza física, né? Como é que é a personalidade dessas pessoas sem beleza física? Com beleza física, elas são assim. Com saúde, elas são assim. Quando não houver saúde, como é que elas vão ser? Quando não houver beleza física, como é que elas vão ser? É diferente, né? É bem diferente. Então, é algo que... tem um verso, né, do Dharma que fala, é como se fossem doença, velhice e morte, é como se fossem montanhas, né? Imagine que uma montanha vem se movendo em sua direção, né? Das quatro direções, do norte, do sul, do leste e oeste, né? Em cada direção vem uma montanha gigantesca, esmagando tudo em seu caminho, né? E ela vem exatamente para onde você está localizado, né? Vem uma montanha ao norte, uma montanha ao sul, uma montanha ao oeste, uma montanha ao leste. Vem esmagando tudo em seu caminho e andando em sua direção. Então, é o mesmo senso, né, de a falta de escapatória, né? Você não tem para onde correr, né? Para o norte existe uma montanha, para o leste existe outra, para o sul, para o oeste, né? Para onde você quiser olhar, né? Existe essa ameaça, né? Então ele compara isso, né, com doença, velhice e morte, né? A impermanência, basicamente, né? Então as pessoas vão enfrentar a impermanência, né? E elas não são estáveis, né? As pessoas não são estáveis. Quase certeza, né, que as pessoas vão ter dificuldade, né? Porque hoje em dia elas não têm fundação nenhuma, não tem nenhum ensinamento que faça sentido para elas, né, desse fenômeno. A perca da beleza física não faz sentido na cultura atual. As pessoas não têm onde encaixar isso, né? Elas vão envelhecer, elas vão ficar velhas, a força física vai se esvanecer, a pele vai ficar enrugada, os seios, tudo vai né, a pele, o nariz, a orelha vai como derretendo, né? A pele da pessoa vai derretendo, os cabelos caem, no caso dos homens, né? Os cabelos caem, né? As rugas aparecem, os músculos ficam, como é que chama? Flácidos, né? O corpo fica flácido, os cabelos ficam brancos. Nos homens começa a crescer cabelo na orelha, é uma coisa horrível. Tá parecendo um duende, um leprechaun, alguma coisa. Fica tudo horrível, né? Então as pessoas não sabem onde fazer, o que eu faço com isso, né? Na cultura atual não tem lugar para isso. A cultura atual só tem espaço para beleza não, beleza física. Não há local onde que eu encaixo isso. Não tenho o que eu possa ser, né? Onde isto seja aceitável. Então as pessoas sofrem, né? Então não sabem envelhecer.
elas não sabem ficar doentes, né? Não existe um local para doença na existência das pessoas, né? Quando fica doente, a única coisa a fazer é buscar remédio, tratamento médico. Não tem mais nada a fazer. Não tem como ser doente, né? Como estar doente e ainda assim ser uma pessoa? Não existe, né? A única coisa que você pode fazer é buscar médico e só isso. É desesperadamente, pânico. Não é aceitável não estar saudável, né? E a morte, então, nem se fala, né? Se velhice e doença já é difícil de aceitar, imagina a morte, né? As pessoas se recusam a pensar a respeito, né? Nem contemplar a ideia de morte é aceitável. Pensar em morte dá azar. Pensar em morte dá azar, traz más energias. As pessoas nem querem pensar nesse assunto, né? Então, elas não têm como processar isso. Mas então não é, né? As pessoas não são estáveis, não é um bom local para que a sua felicidade dependa, quer seja relacionamentos, quer sejam pais, filhos, maridos, amigos, né? Não é um bom local para depender, né? A situação não é estável, né? As coisas mudam, a economia muda, o ambiente muda, né? Agora está na época de mudança climática, né? É tudo instável, né? Não dá para você garantir que o local onde você mora vai ter chuva o suficiente, vai ter calor suficiente, vai ter frio suficiente. É tudo muito instável, muito inseguro. A economia no Brasil sempre foi insegura, então não é novidade, né? Eu não sei, pelo menos a pessoa da minha geração, não sei por que ainda se estressa, não consigo entender. Depois de tudo isso que a gente já passou, Sarney, Collor, eu não peguei o Lula que eu estava na Tailândia, né? Peguei o Sarney, Collor, Fernando Henrique, aí veio Itamar, aí eu fui embora. Mas, sabe, vocês não se acostumaram ainda? Morando no Brasil, vocês não se acostumaram ainda? Não sei por que tanto estresse, né? Então, o que mais não é instável? A economia não é instável, o ambiente não é estável, o meio ambiente não é instável, a natureza não é instável, as pessoas não são estáveis. O seu corpo não é estável, né? Então você tem, se a sua felicidade vem, eu tenho uma habilidade, eu sei fazer balé, eu tenho uma força física, e eu tenho inteligência. Sua inteligência não é estável. Conforme você envelhece, você vai ficando cada vez mais caduco, a memória começa a ficar fraca. E hoje em dia já percebo, né? Eu não consigo mais processar certas coisas. Eu não consigo mais lembrar direito das coisas. Eu fico esquecendo toda hora, né? Hoje tinha que ter trazido. Inclusive está acabando a bateria. Eu tinha que ter trazido o negócio para plugar isso aqui. Eu não consigo lembrar. Eu esqueço, né? Então a velhice chega, né? A memória acaba. Eu não consigo mais entender, né? Esses negócios novos, eu tenho bastante dificuldade em entender. Antigamente eu era bom com essas coisas, né? Eu não consigo mais processar tudo isso. Então você vai ficando burro, né? Vai perdendo a inteligência, né? É um processo natural, né? Então, se a sua felicidade está baseada nisso, né? Se a sua felicidade está baseada como eu sou inteligente, como eu sou esperto, sou muito sábio, eu sou muito destro, eu sou muito elegante, eu sou muito hábil em uma arte ou numa outra arte, sabe, tudo isso é instável. Se você perder a sua saúde, você não consegue mais fazer nada disso, né? Então, o Buda ensinava, né, a cultivar uma felicidade que seja independente, uma felicidade que traga a qualidade da liberdade junto com ela. Não uma felicidade que traga consigo a qualidade de dependência ou instabilidade, insegurança. Uma felicidade que traz segurança, uma felicidade independente, uma felicidade autossuficiente, uma felicidade que traz junto a qualidade da libertação. Então, a felicidade que traz a qualidade da libertação é a felicidade que vem da sabedoria, a felicidade que vem boas qualidades interiores, né? Boas qualidades mentais, boas qualidades emocionais, sabedoria, compreensão clara da realidade. E, em última instância, libertação das amarras que prendem as pessoas ao ciclo da instabilidade, que a gente chama de samsara.
As pessoas ficarem cada vez mais independentes do mundo dos fenômenos, né? Dos fenômenos instáveis, dos fenômenos impermanentes, dos fenômenos que a gente chama de sankaras, né? As construções, fabricações, e buscar aquilo que é o não fabricado, o não dependente, o não morte, o transcendente, né? O amata, né? O não morte, o não condicionado, nirvana, que é dita a felicidade suprema. Né? O Buda não explicava em detalhes exatamente o que é nirvana, mas ele dizia Nibbana Paramam Sukham. Nibbana é a felicidade mais elevada. Ele qualificava Nirvana como libertação, né? Vimutti, Jnanadasana, conhecimento supremo, não morte. Né? Uma dos epitáfios que o Buda usava para descrever Nibbana é o Amata, né? Não morte, não sofrimento, o incondicionado, a libertação, a verdade, né? Também das qualificações que o Buda dava a Nirvana é a verdade. A própria palavra Nirvana já é uma qualificação, é uma não queimação, né? Ni é não, Vana, né? É a queimação, a não queimação, né? No sentido de algo pacífico, algo sereno. Né? Então, é isso que o Buda dizia ser a felicidade suprema. Então, como a gente estava dizendo, terça-feira, né, tem essa qualidade de coesão do Buda Dhamma, né? Tem essa coesão, né? Tudo aponta numa direção só. Você pode ver, né, que essa felicidade que vem de dentro é uma pré-condição, é um componente do caminho para a libertação. Mas você também pode dizer que essa felicidade que vem de dentro já é o caminho para a libertação. Já é uma pequena manifestação, né, desse caminho que leva à libertação. Então é tudo coeso. É por isso que tem tantas formas diferentes de explicar o Dharma, porque na verdade tudo é uma coisa só, né? Você apenas explica diferentes ângulos, né? Que nem eu vou descrever essa sala de meditação, eu posso descrever ela do ângulo de cima à direita, de cima à esquerda, mediana à direita, mediana atrás, mediana à esquerda, embaixo à direita, embaixo à esquerda, sob o solo. Tem diferentes ângulos, né? É infinito, né? A quantidade de ângulos pela qual você pode escrever essa mesma estrutura que nós estamos sentados aqui agora. Então, o Dharma também, ele é uma coisa só. Tudo ele é uma coisa só. Então, curiosamente, né? Por ele ser uma coisa só, é essa a razão pela qual dá para explicar de tantas maneiras diferentes. Porque sendo uma coisa só, não importa como você explica, você sempre explica o correto. Né? Na medida que você está explicando o mesmo fenômeno, mesmo que você explique da direita, da esquerda, de baixo, de cima, um pouquinho mais à direita, um pouquinho mais abaixo, dois graus à esquerda, 2 graus acima, no final você está sempre explicando a mesma coisa, né? São apenas diferentes expressões da mesma coisa. Então, o fato de o Dharma ser uma única coisa faz com que seja possível explicar de maneiras infinitas. Né? Então, esse é um aspecto importante, né? Essa característica, né, de se você está investido em algo, é difícil para você enxergar aquele algo de maneira imparcial. E como algumas coisas, né, não são o que nós gostaríamos que elas fossem, é importante ter essa qualidade como é que chama isso? Distanciamento. Né? Você precisa ser capaz de se distanciar, né, dos fenômenos mundanos, distanciar das ideias pré-concebidas, né, para você poder avaliar do zero. Né? Então, o que realmente está acontecendo aqui? Né? O que realmente é a realidade em que nós existimos? Né? Quem realmente sou eu? Né? O que realmente é eu? Né? Qual que é a realidade desse corpo? Né? Esse corpo é tão bacana mesmo quando a gente pensa ou não?
já que esse corpo não é tão agradável assim, né? A mentalidade, né? Até que ponto a qualidade mental, o fenômeno mental é algo que pode ser confiável ou é algo que pode ser traiçoeiro, né? O que dentro dessa mente é estável, o que dentro dessa mente não é estável. O que não é estável é confiável, o que é estável é garantido ou não. Então você investiga essas coisas, né? Você aprende a conhecer melhor a si mesmo, conhecer melhor a sua realidade, conhecer melhor a realidade ao seu redor, né? E tendo uma boa fundação de felicidade interna, né? Não é tão dolorido assim enxergar a verdade. As pessoas não têm uma felicidade interna, enxergar a realidade é insuportável para elas, né? Porque se não tem felicidade interna, aí você vai enxergar algo, né, que vai desmascarar uma realidade falsa, a pessoa fica totalmente perdida, né? Porque eu preciso de felicidade para existir, né? Eu é um fenômeno que requer bem-estar, né? Para que ele funcione bem, ele precisa de bem-estar. Então, né, quem está praticando o Dharma sou eu, né? Eu estou praticando o Dharma. Então, você precisa dar a esse tal de eu alguma fonte de bem-estar, né? Se você vai remover a felicidade ilusória que vem de fora, então alguma outra fonte de bem-estar você precisa oferecer ao eu, né? Não tem como eu existir sem felicidade. Não dá para você falar, carrega essa imagem do Buda até o alto daquela montanha. Ok, mas quem vai carregar essa estátua é o meu corpo. O meu corpo precisa de alimento, precisa de arroz, precisa de feijão, precisa de água, né? Não tem como falar, olha, apenas impulsionada pela fé religiosa, carrega essa imagem até o alto do morro. Não, fé religiosa não faz isso. O que vai carregar essa imagem é meu corpo. Então, precisa de arroz, precisa de comida, precisa de feijão, precisa de água. Então, água, feijão, arroz não é Dharma. Mas, se você está me dando uma tarefa, você vai ter que alimentar, dar o combustível necessário para que a tarefa seja realizada. Então, o eu não é o nirvana, né? O eu, atualmente, ele é baseado em ilusão, ele é baseado em kilesas, né? Em impurezas mentais. Mas quem está praticando é esse tal de eu, então ele tem que ter algumas condições para que ele consiga funcionar, né? Uma dessas condições é bem-estar. Então não dá para você querer só estudar livro, né, e querer ser muito radical e não cultivar a mente, né? Não cultivar bem-estar, não cultivar saúde mental, não cultivar bem-querer, não cultivar inteligência, não cultivar gratidão, não cultivar compaixão, não cultivar amizade, não cultivar paz mental, né? Porque sem essas qualidades você jamais vai ser capaz de enxergar a realidade exterior, porque se você não tem felicidade interior, a sua mente vai buscar felicidade exterior. E se a sua mente depende de felicidade exterior para ser feliz, então ela não vai ter equanimidade, ela não vai ter esse senso de honestidade, né, com relação ao mundo. Então a sua mente vai estar sempre apegada ao mundo, sempre viciada nos prazeres sensuais, viciada no mundo das manifestações, no mundo das ilusões, né, no mundo das sombras. Tem como você esperar que a mente vá desenvolver visão clara, visão correta com relação ao mundo, com relação a si mesma. Então, não, só um pequeno comentário, né? Mais um, explicando a mesma coisa de um ângulo diferente, né? Tem várias maneiras diferentes de explicar esse mesmo assunto, né? Então, uma das formas pela qual você pode olhar para esse assunto é justamente essa que eu acabei de falar. Mas não é a única forma, né? E não é assim a forma mais elevada ou a mais verdadeira. É apenas uma forma, né? Apenas mais uma forma. A forma mais elevada é aquela que funciona, né? Então depende de cada pessoa. Cada pessoa vai ter uma, uma abordagem diferente, né? O importante é que seja funcional, né? No final, todas elas são apenas pontos de vista, né? Todas elas só são boas na medida que elas forem úteis, né? A verdade verdadeira não é nenhuma dessas explicações, né? A verdade verdadeira é algo silencioso.
A verdade verdadeira não precisa de explicações, ela já é verdade, né? Ela não precisa ser traduzida em palavras, em explicações. Então essas explicações todas não são importantes, na verdade, né? Elas só são importantes na medida que elas forem úteis, né? Mas apenas como informações, elas não são muito úteis, né? Elas só são úteis se as pessoas pegarem e utilizarem, que nem uma ferramenta, né? A ferramenta só é útil se você utilizá-la, né? Uma pá guardada não serve para nada. Ela não faz nada. A pá só faz alguma coisa se você pegar e usar ela. Então, essas explicações todas também são assim, né? Tudo que é dito só é útil, né? Se você conseguir fazer uso disso de uma maneira inteligente, né? Então, quando a gente dá ensinamentos como esse, né? O que a gente deve fazer é refletir a respeito, né? E ver de que forma isso é útil na nossa prática, né? Na nossa compreensão, na nossa inteligência, se isso ajuda a fomentar sabedoria ou não, né? Se isso apenas confunde nossa mente ainda mais, né? Se isso confunde nossa mente ainda mais, então não foi útil, né? E não há por que ficar muito preocupado a respeito, né? Apenas deixe de lado, né? E continue praticando aquilo que é útil para si mesmo. Okay? É isso, né? Tem alguma pergunta, alguma questão? Quando eu fico conectado naquela sensação da respiração mais tranquila, vai acalmando, aí a mente tende a ir por um sono. Um mecanismo que eu encontrei é começar, às vezes, a adicionar pensamentos para não deixar a mente dormir. Porque se eu fico naquele estado de estar confortável, a mente cai. Aí eu adiciono um pensamento para ela ganhar um pouco mais de energia. Será que é certo? Sim, desde que funcione, desde que seja algo útil, né? For pensamento útil, pensamento conectado com o Dharma, conectado com a verdade, conectado com o desencanto pelas ilusões, conectado com desenvolver sabedoria, desenvolver compaixão, desenvolver as boas qualidades que o Buda elogiou, não tem problema, não tem nada demais. Né? Não é o mais excelente, né? Mas tá bom. Então, até você ganhar mais destreza com a mente, não tem problema. Alguma coisa, uma pergunta? Né? Aliás, compaixão tem um lado de apego? Compaixão é um fenômeno mundano. É um bom fenômeno mundano. Né? Ele faz parte daquilo que a gente conhece como bondade. E é uma das fundações necessárias para ser uma pessoa saudável. Né? Sem compaixão, você não tem como existir de uma maneira saudável. Então, é um dos pilares que sustenta, né, uma mente saudável. Mas é um fenômeno composto, é uma fabricação mental, é uma manifestação mental. Ela não é o sinônimo de nirvana. Né? Então, ela é boa, ela é útil, mas ela não é nirvana. Né? Então, é algo que é necessário, é obrigatório, mas tem que ser feito com destreza. Né? E ela não é o destino final, né? Ela é apenas uma das boas qualidades que nutrem a mente de maneira saudável. Então, é isso.